Boa tarde, pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje é como fazer um hidráulico que não é um hidráulico caseiro, manual, né? O tratorzinho. Vai ser um hidráulico caseiro, um tratorzinho. Aqui já em primeira mão, mostrando aqui pra você, que eu tô reaproveitando que era do meu... esse aqui foi do meu primeiro tratorzinho. Ou seja, há uns 3, 4 anos atrás, após eu ter vendido o tratorzinho, o rapaz pediu para tirar porque ele não ia usar lá. Ele era usado, ele é usado apenas para puxar ração lá pro gado. O tratorzinho, o meu primeiro tratorzinho, pessoal, quem não sabe ainda, ele foi vendido aqui pro prefeito da minha cidade. Não só o primeiro, como o segundo e o terceiro. Todos os 3 tratorzinhos ele comprou e tá todos os 3 nas fazendas deles. Cada uma fazenda tem um tratorzinho, tá trabalhando. E ele pediu para tirar o hidráulico, porque não era necessário lá. Então eu tirei ele e deixei ali, eu ia colocar no meu projeto. Mas esse aqui o senhor lá de Apodi, Vavá, né, pediu para colocar ele, que ele vai utilizar lá para limpar o capim, alguma plantação pequena dele. Ele pediu para instalar. Então eu estou reaproveitando ele, estou instalando aqui, já está feito para adiantar mais um pouco. A coroa de 32, tá 150, tá alinhado, já está aqui no local. Passar aqui algumas medidas que eu não tenho mais de cor, mas lembrando a você que aqui é uma bengala da 125, pedaço de bengala da 150 e aqui é um cano de 32 patente, beleza? O tamanho dele aqui, pessoal, tá saindo com 50 centímetros o comprimento, e a altura dele tá saindo com 30 centímetros de altura. O terceiro ponto também já tá acoplado aqui. Tirei só o banco, né, para fazer o acoplamento aqui. Daqui a pouco eu vou começar a soldar. Já passei aqui o squad, né, para ver como é que ele tá na altura. Tá tudo ok. Então, passa pra cá, aqui para ficar melhor pro pessoal ver daqui. Daqui assim. Aqui é o terceiro ponto, pessoal. Ficou... O banco vai ficar mais ou menos aí, ó. Ele ficou com 34 centímetros. Eu vou pegar o banco só para vocês terem uma noção, a diferença aí em relação... Eu tirei o banco para não, quando eu estiver soldando, não... Ó, pra vocês terem uma noção como é que ele vai ficar. Terceiro ponto, pessoal. Ficou nessa altura aí, 34 centímetros. Eu fiz 4 carreiras de furo. Esses furos também não pode ser muito na parte de lá, pessoal, porque se você colocar... Você vai colocar alguma coisa, tipo, esse aqui é o squad que eu uso, é só para você ter uma noção. Se você fazer o furo muito próximo, se tiver uma base desse aí no terceiro ponto, ele não vai ter, tipo... O espaço aqui, eu tô usando aqui um PFU, que é o mesmo material que eu uso o chassi. Aqui é de 3 para 3 na 316. Então, se você furar muito no centro dele, pessoal, não vai dar certo, porque quando você for usar o terceiro ponto aí, ele vai estar encaixado. Por isso você tem que deixar no máximo, aqui nessa parte na lateral dele, meio centímetro, para ter o acesso de fazer todo o movimento de descer e subir. Porque tem que ter vários pontos aqui de acoplamento. Porque aqui vai ficar o terceiro ponto para dar regulagem no equipamento, né? Então você pode usar aí até uma bengala dessa, lembrando que o furo tem que ser bem no final. E o aconselhável é ter mais de um furo, né, no terceiro ponto, porque se não tiver dando uma altura certa, você vai descendo até achar a regulagem. Então se você fizer só um, acredito que não dá certo. Aqui todos os meus já faço 4, às vezes 3 furos. E aqui também já deixei aqui o suporte para puxar a carretinha. Eu peguei um PFU que eu cortei da outra vez que eu fui fazer o acoplamento ali da caixa. Eu só peguei esse PFU e cortei ele, fiz esse suporte aqui. Mas vou levar essa placa aqui para mandar o rapaz fazer reabrir para colocar a bola.
Porque as brocas que eu tenho aqui, pessoal, não é compatível com aquela broca que ela é bem, com a bola, que o furo dela, o rasgo é bem grande. Então, eu vou soldar só essa parte aqui, mas não vou soldar essa parte, eu vou levar para um rapaz lá onde eu trabalho, lá tem levar um torneiro, até mesmo lá pro Francileudo. Já vou aproveitar que eu vou levar amanhã lá umas peças e pedir para reabrir aqui, para colocar já deixar na espessura da bola, que a bola altura aqui é um pouco larga. Então, voltando aqui pro terceiro, o hidráulico, no caso manual, né, que não é hidráulico. Então, aqui esses bracinhos também, pessoal, o pessoal sempre procura, quando vai fazer, pergunta o tamanho desses bracinhos. Pessoal, esses bracinhos não pode ser muito grande, porque ele vai ficar pesado. Quanto mais curto, melhor. Igualmente esse aqui. Por que esse tem que ser um pouco grande? Porque esse vai dar todo o trajeto de você... Quando você levantar aqui, pessoal, o equipamento, ele vai estar acompanhando o equipamento. Então, eu sempre deixei ele aqui assim, num tamanho desse, pra você ter uma noção. Ele vai trabalhar mais ou menos aqui assim, o equipamento. E vai ficar mais ou menos aqui assim. Aqui é uma bengala da 150. Também não posso deixar ele muito aqui. Se você deixar aqui, ele vai ficar mais... Ele vai ter menos curso de levantada. Então, ele vai ficar até... Ele ficaria até mais leve pela uma parte. Mas ele assim, pessoal, ele um pouco estirado, ele vai ter mais curso. Você mexer pouca coisa aqui, ele já levanta o máximo. Entendeu? Então, se deixar aqui, ele vai ter pouco custo de levantar. Quando você levantar ele quase no final, ele vai levantar pouca coisa. Então, ele sendo mais... Agora sim, cada vez que você bota ele mais pra cá, mais ele vai pesar. Então, eu procuro deixar quase na metade, porque quando você... No caso, como eu usava nele lá no cultivador e no arado, você deixar ele mais ou menos, ele vai ter um certo equilíbrio. Mas se você estirar ele um pouquinho mais, quando você levantar ele uma coisinha aqui, ó, ele já vai levantar bem mais. Então, uma opção também, se você quiser para ter uma regulagem, você pode fazer uma peça maior com uns 2 ou 3 furos para estar regulando. Mas eu boto já direto, eu coloco direto aqui, já deixo uma distância aí, eu já tenho mais ou menos uma noção. Então eu já deixo numa distância que quando eu mexer aqui, ele já é o suficiente para levantar. Então, pegar ela da 150, eu vou cortar ainda essa contorneira aqui, que é a mesma que eu faço a balança, o pessoal sempre me pergunta. Contorneira de 2 na 3,16. Aí eu corto os pedaços com 5 centímetros, pessoal, para fazer um pedaço aqui de umas cortadas aqui, eu não sei onde foi que eu larguei ela, mas eu deixo um pedaço com 5 centímetros, aí faço o furo quase no centro, que é para ficar, lembrando que vai ser 2 orelhinhas cortadas, vai 2 de um lado e 2 do outro. A regulagem, a distância que tem aqui de 50 centímetros é a distância que vai ter, para você não se perder. Como é que vai ficar a largura lá? Você vem aqui, ó. Essa mesma distância. Aqui ele tá dando 50 centímetros de dentro a dentro. Ele é 49,5. Então, você vai colocar 49,5 aqui na mesma bengala. Para ele subir retinho e ficar mais leve. Se você deixar ele um pouco fechado, quando ele for subir, ele vai pesar também. Consequentemente, vai ficar mais pesado. Então, se ele deu 45 centímetros aqui para dentro, 49,5, você deixa 49,5 nessa parte aqui. Ele vai sair mais ou menos aqui assim, ó. Então ele vai sair mais ou menos aqui assim. E o sistema dele para trabalhar, pessoal, eu acredito que amanhã eu deva estar finalizando ele. Ó, ele vai trabalhar mais ou menos aqui assim, ó. Esse lado ali, por favor. Ele vai trabalhar mais ou menos nessa distância aqui, porque ele vai ficar nessa distância aqui, a regulagem. Quando você levantar um pouco ali, aí ele vai levantar aqui uns 15 ou 20 centímetros, a altura dele. Ali na frente vai ter, do outro lado vai ter um pinhão com a corrente,
vai ter o sistema de regulagem, né, para esticar a corrente. Coloquei um travamento aqui também aqui nessa parte. Dá pra ver dali assim? Mostra aqui pra ver aqui. Desse lado aqui. Vem pra cá. Aí você... Ó, por que que tem que ter o travamento aqui? Porque se você, quando você vai levantar o implemento, aí... Quando você... a tendência dele é puxar para trás, puxar para cá. Aí o que acontece? Você tem que travar ele. Então eu já travei diretamente no banco. No banco aqui. Já coloquei esse perfil. Perfil não, aqui é um metalon 3040 na parede grossa. Então já botei ele aqui para ele não ter perigo de balançar, pessoal. Que tem que ter. Se você colocar só o terceiro ponto e não travar ele, ele fica balançando. E aqui também tem a base. Essa base aqui fica soldada aqui, separador no meio. É pra ele não ficar correndo para um lado e outro. Então eu soldo ele no meio aqui, ele fica travado. Ele não tem como ele correr para um lado e outro, porque eu cortei um pedaço da bengala e botei de um lado e do outro. Então ele vai ficar travado no meio. E não vai ter como a coroa puxar nem para um lado nem para o outro. Vai ficar todo travadinho. E a distância do banco não vai ficar tão próximo. Me desse lado aqui. Aí, ó. O banco vai ficar essa posição aí. Aqui já tá no final. Eu não vou dar uma regulagem, vou tirar mais uma fatia lá da frente para ele encostar mais um pouco aqui. Aí ele vai ficar mais ou menos aqui, uma espessura aqui de uns 3 centímetros. Eu vou fazer e deixar ele só com 2, beleza? Próximo vídeo vai ser eu já finalizando ele. Lembra que essas outras partes já tá toda soldada, falta só essa parte da frente, que é questão de quando eu trazer o redutor para estar finalizando. Mas o vídeo de hoje, como fazer um hidráulico caseiro o tratorzinho. Beleza, pessoal?